Sejam muito bem-vindos, amados meus, a mais uma aula de História do Brasil focado no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo 2022, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, amém, amém. Amados meus, nessa aula nós vamos focar no período republicano, mais especificamente no período pós-império, pós-segundo reinado de Dom Pedro II. Né? Logo depois desse período começa-se a República no Brasil. E aí esse período republicano vai até o período que nós chamamos de Era Vargas, que vai iniciar lá com a Revolução de 30 e vai até o Estado Novo de Vargas com a redemocratização, que aí entra lá no governo Dutra, logo depois do Estado Novo. Né? Então esse é o período Vargas. O período Vargas, o seu edital também pede, ele coloca até 2 tópicos lá. Ele fala sobre o governo Vargas e ele fala sobre a Revolução de 30. São esses 2 tópicos. Esses 2 tópicos nós vamos trabalhar na próxima aula. Tá? Então esse período que nós vamos ver agora é o período republicano entre o Império, a aula anterior, os assuntos das aulas anteriores, e Vargas, que é o assunto da próxima aula, beleza? Mas nós vamos falar sobre o que nesse período? É um período com muitas informações, mas, como eu gosto sempre de fazer, focar no que o examinador pede. E claramente, nesse caso, o examinador está me dando o que ele quer. Ele fala lá assim pra gente, ele fala sobre a organização política. Então ele quer, qual é a organização política desse período? Além dessa organização política, a organização econômica desse período. Do quê? Do Estado republicano, da república que surge. Como que é organizado política e republicano? Primeira coisa, quando a gente fala sobre esse período, então, a gente tem que dividir esse período em 2 períodos, digamos assim. O primeiro período é o que a gente chama de República das Espadas, que é logo depois da queda de Dom Pedro II, né, e o início da República, que os 2 primeiros presidentes da República são militares, né, Teodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Depois desses 2, entramos no período que a gente chama de Café com Leite, República do Café com Leite. Você já ouviu esse termo na escola, que eu sei. República do Café com Leite. Tá? Nós vamos comentar esses 2 períodos aqui, mas o título me leva a crer que ele está falando primordialmente sobre o governo do café com leite, a República do Café com Leite. Então nós vamos focar no sistema político e econômico da República do Café com Leite, mas antes nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a economia, né, e a política na República das Espadas, tá? Então, República das Espadas, depois República do Café com Leite, isso dentro do período republicano. Beleza, tá? Então, olha lá, primeiro, em 91, aí no material, no próprio material, em 91 é eleito, então, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, ali como primeiro presidente do país, pelos militares, tal. É promulgada a primeira Constituição Republicana, né? Então no governo Marechal Deodoro da Fonseca que temos a primeira Constituição Republicana. Não é a primeira Constituição do Brasil, porque nós já tivemos as Constituições do Reinado Brasileiro, né? Mas na República é a primeira, certo? E aí, como o título ele fala sobre organização política e econômica, aqui no governo Marechal Deodoro da Fonseca, tem um assunto econômico de extrema importância, certo? Que se o examinador quiser, ele sacaneia meio mundo de gente, certo? Porque é um assunto importante nesse período e sim, está dentro desse Estado republicano e dentro do título que é economia, que foi o seguinte: assim que Teodoro da Fonseca assume o governo, ele chama para ser seu ministro da Fazenda, seu ministro da Economia, o ministro responsável ali pelas ações econômicas do país, um cidadão que você já ouviu falar nele, um cidadão chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa, certo? Rui Barbosa, ele estabelece um plano econômico, então, para essa nova república, que ficou conhecida como encilhamento.
Então, é um plano econômico, o primeiro plano econômico da República foi o encilhamento estabelecido ali por Rui Barbosa no governo Teodoro da Fonseca, Marechal Teodoro da Fonseca, beleza? O que foi essa política? Primeira coisa, a gente tem que saber que foi um desastre. É a primeira coisa. Por que um desastre? Muito simples. O Rui Barbosa, ele estabeleceu o seguinte, que o Brasil formasse 4 casas da moeda, e essas 4 casas da moeda começassem a imprimir dinheiro. Então começou a imprimir dinheiro no Brasil, fácil, né? Então as casas da moeda foram criadas e começou a imprimir dinheiro. Porém, essa quantidade de dinheiro impresso não tinha um rastro econômico. À época, o rastro econômico aceitável era o ouro. Então você não tinha uma reserva em ouro no país aonde que caracterizasse aquela produção daquelas moedas. Então ele produziu muito dinheiro em papel sem rastro em ouro. Atualmente pode ser ouro, como pode ser outras moedas, por exemplo o dólar, né? Mas naquela época basicamente era o ouro. Então tinha que ter, e não tinha. Ele criou muito dinheiro sem rastro em ouro, o que gerou? Inflação. Então logo de cara o governo brasileiro o governo republicano brasileiro inicia ampliando a inflação de forma gigantesca em nosso país. Beleza? Tá? Esse é um ponto relevante que a gente tem que lembrar. E o Rui Barbosa, logo lá no iniciozinho também, incentiva a industrialização. Tá? Incentiva a industrialização. Beleza, bastante tranquilo, foi aí o governo Marechal Teodoro da Fonseca. Né? Ele termina enfrentando umas revoltas, né? A revolta da Armada, beleza, tal, e ele termina renunciando, né? Ele renuncia, certo, ali por pressões, tal, mas ele renuncia, e aí quem assume o seu local foi o seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, tá? Ele assume logo em seguida o governo das espadas, que foi apenas 2 presidentes, os 2 foram militares, os 2 foram marechais. O próximo, Marechal Floriano Peixoto, tá? Que assume a presidência bonitinho aí. Ele assume essa presidência por um período pequeno, né? Por um período pequeno ali, certinho, tá? Depois que ele assume a presidência, muda-se a forma de governo, ou seja, os militares saem do Estado e aí começamos a ter presidentes civis em nosso país. Esses presidentes civis começam dentro de uma estrutura socioeconômica conhecida como governo do café com leite. Ou seja, era um governo onde que as 2 principais economias brasileiras, os 2 principais estados econômicos brasileiros, tinham o poder do Brasil em tempos. Eles ficavam alternando. Se dessa vez o presidente era do café, isso significa que era de São Paulo, da região de São Paulo. Da próxima vez, o presidente seria de Minas Gerais, tá? Então, do leite, Minas Gerais, do leite, política do café com leite. Quem é que decidia esses presidentes eram os oligárquicas. Quem são os oligárquicas? Os donos da terra, os donos do café, os donos da produção leiteira, tá? Aqueles que tinham os recursos econômicos e mantinham economicamente este país, eles que decidiam toda essa demanda, beleza? Tá? Esse governo, ele tem algumas características importantes. Lembrando que o título ele fala de política e economia. Essas características são características políticas, tá? A gente chama então de política do café com leite. Ele era aquele governo que também você viu na escola, que bastante conhecido, que tinha um voto de cabresto, ou seja, o coronel falava, o senhor oligárquica, né? Também pode ser chamado de coronel, principalmente na região do Nordeste, tá? Mas no Brasil todo, o coronelismo. O oligárquico, o dono da terra, falava assim, fulano de tal, tu tem que voltar em Beltrano. E como ele trabalhava na terra, aquele senhor era aquele que mantinha, que deixava ele morar nas terras dele, né? Tirava o alimento daquele cara, ele simplesmente ia lá e votava em quem o seu senhor decidia. E aqueles que não queriam votar, sofriam até mesmo violência física para votar naquele que assim fosse determinado por esses senhores oligárquicos. Tá? Isso é o que a gente chama de voto do cabresto, certo? E
Durante esse período teve uma tímida expansão industrial, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Beleza isso? Ok, isso é o campo econômico-político. No campo político ainda podemos dizer que durante esse período teve em nosso país vários conflitos sociais, tanto os rurais quanto os urbanos. Ao meu ver, é o que a gente precisa saber, que teve durante esse período vários conflitos sociais e urbanos. Ok, isso que eu falei até aqui é a introdução, ao meu ver. Por quê? Porque da forma que se encontra no edital, quando ele fala sobre política e economia na República, para mim, o que o examinador verdadeiramente está querendo é que você saiba o que eu vou falar a partir de agora. E aí eu elaborei aqui com muito carinho para você, uma tabelinha, um organograma, que demonstra, deixa eu ver se eu consigo ver, consegue, que demonstra a forma que tinha a relação política e econômica com os oligárquicas, com o voto de cabresto e a eleição dos presidentes e dos deputados, aqueles que iam representar aí o povo, certo? Através do voto de cabresto, através ali do poder econômico. E o que isso retornava a esses senhores oligárquicas em nosso país? Ao meu ver, o que o examinador verdadeiramente deseja nesse título é que você saiba o que nós estamos falando aqui. Ok? Pronto, então vamos lá. Primeira coisa, você vai perceber o seguinte, que existia em nosso país, primordialmente, na grande escala, uma população rural. Certo? A maior parte da população era uma população rural ainda nesse período. Ok? Hoje ela é urbana, mas aqui esse período a maior parte da população era rural. Ok. Essa população rural, olha lá, tinha uma dependência do coronel. Quem era o coronel? Olha lá, coloquei aqui na observação. Foi um fenômeno rural, o coronelismo. O coronel era o senhor da terra e que tinha ali, né, em sua terra, pessoas que eram ali, trabalhavam para esse coronel e tinha a sua subsistência mantida pela própria estrutura do coronel. Beleza? E era uma subsistência mesmo, certo? Uma sobrevivência, não era uma grande qualidade de vida. Mas eles viviam na terra daquele coronel, os filhos tinham alimento, né? Então eles tinham ali uma residência, certo? Então eles tinham uma estrutura onde que eles eram muito gratos ao coronel. Beleza? Então olha lá, população rural tinha dependência ao coronel. Essa população rural com dependência ao coronel gerou para o voto de cabresto alguns termos, que é curral eleitoral, voto de cabresto, o voto era aberto, então o coronel saberia em quem a pessoa ia votar, né? E fraudes eleitorais, certo? Para que essas pessoas votassem naqueles que os coronéis indicassem, né, os coronéis davam a essa população benefícios, ajuda pessoal e até mesmo aplicava violência a essas pessoas através dos seus jagúncios. Né? Jagúncios são ali soldados desses coronéis, né? Pessoas que serviam a esses coronéis. Beleza? Também? De boa? Show, tá? Essa ideia, né, dos coronéis é o famoso coronelismo, como eu disse, né? Atualmente nós podemos até usar esse termo coronelismo, só que hoje não é um termo adequado. Hoje a gente aplica mais o termo clientelismo, certo? O termo para a nossa atualidade é clientelismo. A época era coronelismo mesmo, beleza? Então no período da República, né, oligárquica, do café com leite, o termo adequado era coronelismo. De boa? Ok, então o coronel tinha essa população que vivia nas suas terras e que eram gratos a ele e que, caso não fizesse, ia sofrer violência dada pelos jagunços. Beleza. O coronel, então, ele tinha uma moeda de troca. Não sei se você está entendendo isso. Ele tinha uma moeda de troca. Aí entra o próximo. Né? Entra o próximo. O que ele trocava por esse curral eleitoral? Essa moeda de troca? Ele troca o seu curral eleitoral
por verba e benefício dos governadores. Então os governadores iam nos coronéis e falavam assim: se o seu povo votar em mim e se eu for eleito, você terá verbas, você terá benefícios. Então o coronel pegava o seu curral eleitoral e trocava por benefícios e verba ofertada pelos futuros governadores. De boa? Então esse curral eleitoral era uma moeda de troca na política do governo. E por que era uma moeda de troca? Porque a principal forma econômica do Brasil era o café e o leite, mas principalmente o café, fortemente o café. Então eles eram os detentores do capital. Tá? Tendo detentores do capitais, também eram detentores daqueles que votavam. Então trocava com os candidatos ao governo algumas demandas, alguns benefícios, algumas verbas para que o seu curral eleitoral votasse nele. Beleza isso? Show, né? Ok. O coronel então fazia isso com o governador. O que o governador fazia? Simples. Ele troca a sua oligarquia rural, ou seja, o apoio dos coronéis, porque o governador, o candidato a governador ou o governador, tinha vários coronéis que o apoiavam. Então ele tinha muitos currais eleitorais a seu favor, porque os coronéis o apoiavam. Então esse governador trocava esse apoio ali da sua oligarquia rural, o apoio de todos esses coronéis e os seus currais eleitorais, né, por apoio político e financeiro de quem? Do presidente da República. Certo? Então os governadores trocavam toda essa estrutura junto ao presidente da República. Beleza? Então o presidente da República que tivesse mais governadores e esses governadores que tivessem mais coronéis, automaticamente teria mais votos porque teria mais currais eleitorais. Então o jogo político era um jogo econômico-político, de fato. Beleza? Tá? E o que o presidente da República então fazia? Simples. Quando ele era eleito, pelas suas maiorias das oligarquias rurais, que era aonde que elas ficavam? Em São Paulo e em Minas Gerais, por isso política do café com leite. Ora, o presidente era de São Paulo, na próxima eleição seria de Minas Gerais, né? A alternância na presidência por essas oligarquias. Então o presidente era eleito. O presidente sendo eleito dava apoio aos governadores, que por sua vez financiava e dava benefício aos coronéis, que por sua vez mantinham o curral eleitoral. Então havia uma jogada política muito bem estruturada em nosso país, nessa República do Café com Leite, aonde que ela iria se manter enquanto o poder oligárquico se mantivesse. Beleza? É isso que o examinador deseja que você saiba. Essa organização nesse título. É por isso que ele coloca lá pra gente quando ele fala assim, ó, a organização política e econômica do Estado republicano. O que é a organização política e econômica? A organização política e econômica é exatamente essa estrutura que eu demonstrei agora para você. E quando que ela vai ter fim? Ela vai ter fim com a Revolução de 1930, que é feita por Getúlio Vargas, que é assunto da próxima aula. Beleza? Amados meus, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.